nos últimos 3 anos, nós não tivemos uma regra fiscal cumprida, né? Porque a questão da pandemia, os pagamentos dos auxílios sociais, isso tudo acabaram desvirtuando a regra do teto de gastos existente. Então, a gente vê, primeiro, com bons olhos a ideia de se ter uma nova regra, seja o nome arcabouço ou o que quer que seja, né? Mas agora a gente discute o seguinte: olha, vamos ter uma nova regra, mas essa nova regra, ela é exequível, ela de fato é para valer? Então é a discussão que se tem hoje no Congresso Nacional com um projeto encaminhado pelo Executivo, coloca uma série de parâmetros. O primeiro parâmetro é que existe a premissa de que a economia vai crescer, né? Por quê? Porque para que você possa expandir as despesas, os gastos governamentais, é necessário o crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto, de uma maneira contínua, e que é algo que nos parece um tanto quanto irreal. Por quê? Porque se nós olharmos historicamente a curva de crescimento do comportamento do PIB, esses surtos, né, ou esses, muitos economistas chamam de milagres econômicos com crescimentos acentuados ano a ano, continuamente, da economia, isso se dá em momentos muito específicos e espaçados da história econômica mundial e brasileira. Então, sem acompanhado de um outro tipo de transformação, um surto de industrialização e tecnologia, de pesquisas, é muito improvável que isso possa acontecer organicamente. Então, isso, quando aconteceu sem que você tivesse acompanhado de uma transformação e inovação tecnológica ou uma injeção de capital do exterior absurda, isso se deu em momentos de grande expansão da economia global, o que a gente não vislumbra para os próximos anos na economia brasileira. Então, a outra condição para isso é possível um crescimento da economia brasileira pequeno? Sim, é possível, é projetado, e é isso que os economistas estão, de alguma maneira, imaginando para 2023, 2024, 2025 e 2026. Crescimentos pequenos do PIB brasileiro. Então, você tem que compensar esse equilíbrio fiscal. E aí vem a questão do corte das despesas, que, como você disse, Tiago, não deverão ocorrer esses ajustes de despesa. E a outra alternativa é o crescimento da arrecadação tributária, ou seja, eu vou colocar mais receita mediante tributos dentro dos cofres do governo. Para isso, o governo tem uma missão muito difícil, que é, primeiro, paralelamente, discutir uma reforma tributária, que a gente pode debater aí no nosso papo, e, ao mesmo tempo, tentar corrigir distorções tributárias na medida em que está descartada o aumento generalizado da carga tributária sobre a população brasileira, que já é considerada elevadíssima. Então, em termos internacionais, o brasileiro paga muito mais tributos do que qualquer outra economia com a qual o Brasil é comparável, seja nos BRICS, seja uma economia desenvolvida. Então, não existe a possibilidade de aumento médio da tributação, e o governo trabalha com a hipótese de correções de eventuais distorções, como tributação de lucros e dividendos, de operações em empresas em paraísos fiscais, forçar a distribuição de lucros dessas offshore, trabalhar com comércio eletrônico de pequeno valor e pequenas digamos assim, intervenções cirúrgicas, tributação de jogos, que potencialmente poderiam trazer mais recursos para o governo. Tiago. Agora, professor, é curioso porque a gente fala do arcabouço e a sequência no Congresso Nacional, muito se fala depois disso a discussão sobre a reforma tributária. O que pode acontecer se o governo começar a fazer essas concessões ou adotar essas medidas? O senhor falou a tributação de quem tem recursos do exterior, e aí a gente começa mais uma vez a falar sobre a reforma tributária no Congresso Nacional. De que forma essas ações, vamos dizer assim,
pontuais, como o senhor fala, de que forma que isso vai ser discutido também na reforma tributária? Ou o senhor acha que o arcabouço deveria ser discutido também junto com uma reforma no Congresso Nacional, apesar do clima político atual ser desfavorável ao governo? Do ponto de vista meramente acadêmico, né, falando filosoficamente, o ideal é que isso tudo tivesse uma engrenagem e que o arcabouço fiscal, a nova regra de controle das despesas públicas de arrecadação, teria naturalmente uma conexão com a proposta de reforma tributária, na medida em que a arrecadação tributária é uma fonte de equilíbrio para o arcabouço fiscal. Então, está se discutindo uma regra fiscal sem ainda se ter definido qual vai ser a nova regra tributária, ou seja, quais serão as receitas que eu irei receber. Então, isso de alguma maneira cria um contingenciamento das possibilidades de mudança na reforma tributária. Explico melhor. Na medida em que você estabelece uma regra no arcabouço fiscal sem ter definido qual vai ser a proposta de reforma tributária definitiva, você estreita as possibilidades de fazer uma reforma estrutural muito grande na arrecadação. Não no sentido da simplificação, que isso é algo, eu diria, consensual. Todo mundo sabe que o brasileiro paga 70 tributos, mais ou menos, dentro da estrutura existente desse cipoal tributário que nós temos. É necessário reduzir. Nenhum país sério tem mais de 15 tributos, ou em torno de 15 tributos. Entre 10 e 20 tributos, a gente pode colocar aí praticamente 99% das nações do mundo. Então, nós temos 5 vezes mais do que a maior, eu diria, a parte do teto do que os outros países cobram em termos de quantidade tributária. Mas cria uma limitação no sentido de não poder diminuir o quantum arrecadatório, ou seja, eu não tenho condições de diminuir a carga tributária da sociedade brasileira. Então, o que vai ser discutido na reforma tributária é um realinhamento, uma redistribuição de quem paga mais, de quem paga menos. Então, na prática, é uma simplificação no sentido de diminuir a burocracia tributária, fundindo tributos, como os tributos circulatórios, em um tributo único, melhorando, digamos assim, a questão administrativa, o custo indireto que se tem com a burocracia fiscal, com papelório, com arquivos eletrônicos para baixo e para cima, que nos últimos anos a autoridade tributária ele terceirizou a sua função, né? Ou seja, que terceirização hoje você faz tudo eletronicamente, seja na pessoa jurídica, na pessoa física, entrega para o governo e ele joga isso no computador, processa e cobra o tributo, né? Ou recebe, ou te autua porque faltou. Então, na verdade, você vai diminuir esse trabalho administrativo para a sociedade e, de alguma forma, rediscutir qual é a carga tributária a ser pago pelos entes tributantes ou tributários, ou seja, o quanto a pessoa física paga, se eu vou mexer na tributação do assalariado. Há um compromisso do governo de desonerar os trabalhadores que ganham menos, né, na faixa salarial, tributando mais os maiores salários, tributando mais determinadas operações empresariais, rediscutindo incentivos fiscais, a existência de zonas francas, como a Zona Franca de Manaus e outras zonas distribuídas pelo país para determinadas atividades, onde há isenções e imunidades. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito mais complexo do que você simplesmente rediscutir a tributação de uma forma mais ampla. E também falando das interferências políticas, né, a gente vem observando nos últimos dias, houve a indicação de Gabriel Galípolo, né, para o Banco Central e desde o início praticamente da atual gestão há essa guerra contra o Banco Central, que é um órgão independente, a tentativa da redução da taxa de juros em 13,75% ao ano. Eu pergunto, professor, essa indicação
mostra uma interferência do Planalto no Banco Central, ou o senhor acha que o indicado no Banco Central também não terá, obviamente, uma posição que possa substituir todas as outras, porque são 8 que votam, mais o presidente do Banco Central, apesar de todas essas divergências políticas, porque o presidente do Banco Central atual foi indicado pela gestão passada. De que forma o senhor acha que essa questão vai ser equacionada no Brasil ou não? É a política interferindo na economia, professor? Bom, do ponto de vista técnico, eu acho primeiro salutar e democrático que nós tenhamos visões diferentes ou visões opostas dentro do Banco Central, né? Então, a economia, ela também comporta diferentes visões, não há um consenso, eu diria, absoluto entre os economistas, embora hajam tendências predominantes. Então, é importante, até para a própria discussão dentro do próprio Banco Central, que tenhamos vozes independentes, vozes competentes, e é importante dizer que o Galipo ele tem todo o credenciamento de formação técnica e experiência já adquirida desde o governo de São Paulo e agora no governo federal, nesse período do presidente Lula, para ocupar essa diretoria do Banco Central. E eu acho que esse debate vai ser um debate interessante e que tende a acrescentar muito para o mercado financeiro, para a economia brasileira. De qualquer maneira, é importante dizer que hoje essa discussão da taxa de juros é uma discussão que ela tem diferentes concepções, né? Se por um lado existe uma postura mais conservadora, uma postura uma visão mais liberal, digamos assim, da atual composição da diretoria do Banco Central, muito mais alinhada exatamente com os governos recentes passados que o Brasil teve, né? E o que nós vemos agora é uma visão do governo Lula, que é mais tolerante com determinados aspectos de inflação, de não cumprimento de metas, de afrouxamento de determinados parâmetros que vêm sendo utilizados. Colocando em português claro, né? O Banco Central atual, a composição do Copom, entende que é necessário você manter a taxa de juros extremamente elevados enquanto não houver o controle absoluto da inflação e para que ela convirja de maneira definitiva para a meta de inflação traçada pelo governo brasileiro. Por outro lado, nós temos uma visão desenvolvimentista do governo Lula em termos econômicos, de que tolera uma inflação relativamente fora de controle dentro de determinados parâmetros, se ela vier acompanhada de expansão econômica e para isso seria necessária a diminuição da taxa de juros para estimular tanto os investimentos empresariais como também o consumo da população via crédito. Sim.